Nós estamos aqui na disciplina de Tratores e Motores Agrícolas do curso de Engenharia Agrícola e nós estamos na última parte da nossa aula sobre transmissões. E nessas últimas aulas nós vimos como que nós podemos calcular a velocidade de deslocamento do trator em função da rotação do motor, em função do parâmetro como diâmetro do rodado e também das relações de transmissão, considerando o número de dentes das engrenagens motoras relacionado com o número de dentes das engrenagens movidas. Nós fizemos um exercício considerando o cálculo da velocidade de deslocamento para marcha H1 e agora nós vamos calcular, fazer uma estimativa da velocidade de deslocamento do trator considerando a marcha M2. Qual que é essa velocidade de deslocamento da máquina? Considerando a marcha M2 e considerando a rotação do motor em 2.000 rotações por minuto e também considerando o diâmetro do rodado traseiro em 1,6 metros. Nós fizemos o cálculo no primeiro momento de uma forma, mas agora vamos fazer esse cálculo de uma forma mais detalhada. E vamos considerar para esse cálculo esse diagrama, onde nós temos aqui todas as características de número de dentes das engrenagens motora e movidas, da relação de transmissão da caixa de câmbio e também das relações das engrenagens motora e movidas para o diferencial e também para a redução final. Nesse modelo de marca que possui 6 marchas e um grupo e grupos como a marcha com marchas baixa, média, alta e muito baixa também, e também as possibilidades de marcha ré. Mas aqui a ideia então é fazer esse cálculo para a marcha M2. Para isso, nós vamos calcular primeiramente essa velocidade de saída. A velocidade de saída e a velocidade angular de saída, que pode ser calculada em função da velocidade de entrada, e nesse caso é a velocidade de entrada do motor, que é 2.000 rotações por minuto, e nós vamos considerar o número de dentes das engrenagens motoras relacionado com o número de dentes das engrenagens movidas. Vamos aqui então fazer essa consideração na velocidade. Para cálculo da velocidade de saída, nós podemos aqui considerar a letra N, porque aqui nós estamos considerando uma velocidade de entrada e saída sendo calculada em rotações por minuto. Normalmente também nós temos aqui, para a indicação do número de dentes, a indicação da simbologia com a letra Z. Feito isso, agora nós vamos seguir aqui colocando também a indicação, fazendo essa indicação. Agora, lembrando que a velocidade de entrada é igual a 2.000 rotações por minuto. E agora nós vamos fazer as relações motora movida. No primeiro acoplamento, nós temos a transmissão a partir do eixo primário, do acoplamento com a embreagem. E esse acoplamento acontece numa mesma relação de 24 por 24. E depois nós vamos ter o acoplamento para a segunda marcha. E vamos aqui então, para isso, vamos voltar lá no desenho. Vamos voltar aqui no desenho. E então, como eu disse, primeiramente nós vamos ter esse acoplamento que acontece com uma relação primária de 24 dentes para 24 dentes. E nesse acoplamento da segunda marcha, nós vamos ter uma redução. E essa redução acontece na seguinte ordem. Nós vamos ter aqui um acoplamento de uma engrenagem de 18 dentes, uma engrenagem motora, que vai transmitir para uma engrenagem movida de 33 dentes. Então, esse é o acoplamento da segunda marcha.
que vai ser então representado por essa relação motora movida de 18 relacionado com 33. Então vamos aqui fazer essa edição indicando 18 por 33. Então essa é a representação do acoplamento para a segunda marcha. Mas nós vamos agora considerar o grupo. E nessa consideração para o grupo, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos observar o grupo M. E nesse caso, no grupo M, nós vamos ter essa transmissão dessa potência para essa árvore, onde nós vamos ter uma redução ainda, né, aqui no grupo M, de 22 para 38 dentes. Então nós temos uma transmissão de uma potência nessa árvore, onde nós temos uma engrenagem motora de 22 dentes, transmitindo a potência para uma outra engrenagem maior com 38 dentes. Dessa forma, a relação motora movida vai ser de 22 para 38. Então vamos aqui considerar 22 relacionado com 38 dentes. Depois, na sequência, essa transmissão ela acontece no sentido do diferencial. Então nós vamos ter uma redução para o diferencial. E essa redução acontece através de uma transmissão por engrenagens. Uma engrenagem do pinhão em relação à coroa. E nesse caso nós temos um pinhão com 8 dentes relacionados com uma coroa de 45 dentes. Então vamos aqui voltar a fazer essa edição. Essa edição indicando o pinhão, que é a engrenagem motora, um pinhão com 8 dentes, relacionado com a coroa, que é uma engrenagem movida com 45 dentes. E depois ainda segue uma seguinte redução, que é a redução final. A redução final antes do rodado. E essa redução final, vamos voltar aqui no desenho. Essa redução final, ela é indicada por essa redução de 11 para 62. Ela possui essa relação. Mas essa relação não é direta, porque ela acontece em função de engrenagens, né, planetária, solar e anular, que não está sendo detalhada nessa porção, mas somente está sendo detalhada no eixo dianteiro. E no eixo dianteiro, ela mostra aqui que é uma relação que, nesse caso, né, no eixo dianteiro, a engrenagem solar, né, possui 19 dentes, e a engrenagem planetária possui 17 dentes, e a engrenagem anular possui 53 dentes. E essa relação é calculada da seguinte forma, né? É calculada em função da engrenagem planetária relacionada com a engrenagem solar mais a engrenagem anular. Mas enfim, então nessa redução final nós vamos aqui relacionar 11 dividido por 62. Então vamos aqui fazer esse cálculo considerando 11 por 62. Fazendo isso, nós vamos, né, calcular essa razão, né, do trem de engrenagens. E essa razão de trem de engrenagens vai trazer, então, multiplicado pela velocidade de entrada, vai trazer a velocidade angular na saída. Que, fazendo esses cálculos, nós vamos observar uma velocidade de saída numa ordem de 19,8 rotações por minuto. Então, essa é a velocidade de saída. Legal. Agora, nós já podemos calcular a velocidade tangencial do rodado. E vamos aqui lembrar que velocidade tangencial é como que pode ser calculada essa velocidade tangencial. Então, vamos aqui especificar velocidade tangencial. Vocês lembram como que calcula a velocidade tangencial?
nós podemos lembrar que velocidade tangencial é igual ao ômega multiplicado pelo R, ômega R. Aqui especificando que nós vamos ter a velocidade tangencial em metros por segundo. Nós vamos ter uma velocidade tangencial em metros por segundo. Lembrando também que o ômega, nesse caso, nós estamos especificando o ômega em radianos por segundo. E o raio, nesse caso, está sendo especificado em metros. Então, nós vamos fazer o seguinte. Para a gente fazer esse cálculo, nós vamos, para fazer esse cálculo da velocidade tangencial do rodado em metros por segundo, nós vamos considerar essa entrada da velocidade angular de 19,8 revoluções por minuto. Então, na verdade, o RPM significa que nós temos 19,8 revoluções por minuto. Mas nós temos que fazer uma entrada em radianos por segundo. Então, nós vamos ter que fazer uma conversão. E essa conversão vai ser realizada da seguinte forma. Nós podemos considerar que uma revolução é igual a 2π radiano. 2π radiano equivale a uma revolução. E ainda nós vamos fazer uma consideração seguinte, porque nós podemos considerar que 1 minuto equivale a 60 segundos. Então, dessa forma, nós estamos fazendo uma conversão dessa velocidade que nós temos aqui em uma entrada de uma velocidade angular em revoluções por minuto. Nós estamos fazendo a conversão, multiplicando por 2π radiano e dividido por 60, nós estamos fazendo essa conversão para uma velocidade em radianos por segundo. E além disso, nós vamos multiplicar esse valor pelo raio do rodado. E esse raio do rodado equivale a quanto? Equivale a 1,6 metros, só que nós vamos dividir por 2, para fazer a especificação do raio do rodado. O raio que é o diâmetro dividido por 2. Então, fazendo esses cálculos, nós vamos observar a velocidade tangencial em metros por segundo. Nós vamos ter esse cálculo dessa velocidade em radianos por segundo. Essa velocidade tangencial, melhor dizendo, em metros por segundo. E isso vai nos retornar uma velocidade, fazendo esses cálculos, considerando a velocidade angular em revoluções por minuto e considerando também a conversão dessa velocidade angular para radianos por segundo e ainda considerando o raio, nós vamos chegar nesse valor de 1,65 metros por segundo. Bom, mas essa velocidade tangencial nós podemos também especificar em quilômetros por hora. É o que nós vamos fazer. Vamos aqui especificar essa velocidade em quilômetros por hora. E daí nós podemos fazer isso de uma forma bastante fácil, multiplicando, fazendo a multiplicação aí pelo fator de conversão, que é 3,6. Então, fazendo essa conversão, nós vamos observar que essa velocidade em quilômetros por hora vai ser igual a 6.
aproximadamente aí 6 km por hora. Então, esse foi o cálculo, né, da velocidade, o cálculo da velocidade de deslocamento, o cálculo da velocidade de deslocamento do rodado em km por hora para a marcha M2. E a gente pode conferir se a gente chegou num resultado razoável observando o escalonamento de marcha lá na nossa figura. Então vamos voltar aqui e observar esse escalonamento de marchas que nós temos, né, nessas 24 possibilidades de escalonamento. E vamos aqui observar a marcha M2, e aonde a gente pode conferir que para essa rotação, né, em torno aqui de 2.000 rotações por minuto, realmente a velocidade é em torno aqui então de 6 km por hora, e a gente então fez uma estimativa razoável, né, uma estimativa que a gente pode considerar de uma forma correta. E fazendo isso, a gente finaliza esse módulo, já deixando um próximo gancho para os nossos próximos conteúdos, onde nós vamos observar os diferentes tipos de transmissões para os tratores, né, considerando as transmissões mecânicas, né, e também as transmissões automáticas, as transmissões com câmbio CVT, e também falando sobre as eficiências de transmissão através da transmissão mecânica, né, até chegar à disponibilidade de tração que acontece nessa interação entre o rodado e o solo. Mas isso tudo aí vai ser conteúdo para um próximo módulo. Então, até mais e obrigado!